Oi. Vamos ver. Olá. Olá, boa tarde, todos e todas. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Já vão me fazendo o checklist de se estão ouvindo, enfim, vendo, etc. Deixa eu anotar aqui o tema da live. Prática. Pronto. Fixei comentário. Boa tarde, novamente, a todos e todas. Segundo dia do nosso projeto maravilhoso, segundo dia do Jovem Advogado, para Jovem Advogado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre prática no direito de família. A nossa convidada maravilhosa é a doutora Amanda Sodré. Ela vai comentar um pouco sobre o direito de família na prática e como jovens advogados podem se pontuar, se posicionar nessa área, bem como trazendo algumas dicas práticas para jovens advogados. Ela já entrou aqui na live, eu vou convidá-la e aí ela se apresenta melhor e a gente dá início à live. Espera aí. Aqui. Pronto, enviei a solicitação. Abriu. Olá! Oi, Amanda. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo ótimo com você? Tudo bem também, graças a Deus. Ah, que bom. Entrou, tá tudo certo. Me ouve bem? Ouço, meu som tá bom? Tá, pra mim tá ótimo. Que bom. Eu acho que pra galera também. Qualquer coisa eles vão avisando. Eu dei uma introdução aqui, falando sobre qual é o nosso tema hoje. Comentei quem é a nossa convidada, mas eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores. Bom, antes de me apresentar, eu quero agradecer pelo convite do The Jovem, ao doutor Leonardo, ao doutor Ian e à doutora Bianca, que estão por trás desse projeto tão bacana, né? Tão inovador, e já está na sua segunda edição. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. E me apresentando, então, meu nome é Amanda Sodré Piona, eu sou advogada há 11 anos, não façam contas, por favor, tá? Sou advogada jovem, não sou mais jovem advogada, né? E nesses últimos 6 anos eu tenho escritório próprio, tenho uma sócia, né? E lá em 2014 nasceu Arfox Sodré Advocacia, e desde então a gente está aqui, nessa batalha diária, né? Nos meus primeiros 5 anos, enquanto jovem advogada, eu trabalhei para 2 escritórios aqui de Cuiabá. Então, nesse período, eu fui contratada, né? Não era nem associada, era contratada mesmo. Mas desde sempre, eu tive minhas ações, sabe? Aquela meia dúzia de ação que vai aparecendo aqui e ali, e fui levando junto. Num primeiro momento, era mais para complementar a renda mesmo, né? E aí depois aquilo foi me chamando mais atenção. E aí em 2014 eu decidi seguir esse caminho, foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. Maravilha. Hoje a gente convidou a doutora Amanda para falar um pouco sobre direito de família na prática. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu vou utilizar do gancho de ontem que o Giovanni avisou aqui no começo. Eu acho que é interessante a galera que puder estar enviando a live aqui nesse aviãozinho para quem for acadêmico, para quem, enfim, ou para quem se interessa. Estamos falando de direito de família, interessa todo mundo.
apertar o coraçãozinho aí para fazer a live se movimentar e que o Instagram entregue ela para mais pessoas. Mas, pois bem, vamos dar início à nossa live, o nosso propósito aqui. Nessa nossa segunda edição, tudo meio que casou, né? A gente começou com a primeira live sobre o direito do consumidor e agora vem com o direito de família, que consequentemente são as primeiras de abertura do jovem advogado. Pelo menos eu vejo assim, eu acho que você confirma isso. Assim, quando a gente começa, vem uma coisa de consumidor, vem uma coisa de família e vai entrando e aí vai continuando a nossa jornada. E levando em consideração isso, antes da gente entrar nos aspectos práticos, eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas dicas ou algumas dicas realmente de como o jovem advogado pode se posicionar no mercado familiarista, quais são as ações que aparecem para eles, para nós, no começo, quais são as mais comuns e como a gente pode começar a trilhar o nosso caminho no direito de família e se fixando enquanto um advogado familiarista. Tá. Bom, você está coberto de razão. As ações, quando a gente se posiciona para a área civil, as ações que mais aparecem para nós no início de carreira é da área de consumidor e da área de família, tá? E talvez por isso essas duas áreas sejam um pouco negligenciadas, tá? Elas são um pouco descuidadas, não têm a atenção que merecem, né? Esse é o meu ponto de vista. Bom, mas enfim, o jovem advogado, né? Tá lá com a OAB na mão. O que você quer fazer da sua vida? A primeira decisão, antes de definir o seu nicho de atuação, você precisa decidir se você vai empreender na advocacia. Eu adoro esse termo, eu uso sempre, porque nós somos empreendedores, a gente que põe a cara a tapa aqui sempre, todo dia, né? Nós somos empreendedores. Ou se você vai trabalhar em um escritório, em alguma assessoria. No momento que você decidiu empreender, então como que você vai fazer para captar clientes? Né? Essa é a primeira dúvida de todo advogado, qualquer advogado. Hoje, vocês têm uma ferramenta que eu, há 11 anos atrás, não tinha, que é essa aqui que nós estamos utilizando no Instagram. E nós temos o nosso posicionamento online à nossa disposição. Então, não vejo outra forma de captação e de se posicionar maior do que, principalmente hoje que nós estamos ainda em distanciamento, maior do que o posicionamento online. Então, você decidiu advogar na área de família, se posicione como familiarista. Divulgue isso na sua rede social, divulgue isso em todos os canais que você possa e fale para as pessoas que você é advogado, para as pessoas que você encontra. Né? Faça o networking, né? Nosso networking é o dever de casa. Esse é muito importante. Então, a captação é por aí. Tá? É por aí. A gente está falando de pessoa física, né? O nosso cliente é uma pessoa física e, na verdade, os nossos primeiros clientes são os nossos parentes, gente. Não reclamem que parente liga para você, só saiba cobrar, tá? Cobrem deles, eles têm que pagar. Eles são, na verdade, os nossos primeiros clientes. Os meus primeiros clientes foram meus pais. Não foram na área de família, foram na área de consumidor, mas foram meus pais. Foi por eles que eu comecei a advogar por conta própria. Então, abra os olhos para isso, tá? Converse com todo mundo, fale que você é advogado, publique no seu Instagram, comece a divulgar conteúdo e aproveite essa ferramenta que há 11 anos atrás, quando eu comecei, a gente não tinha. Não tinha. E é isso que você comentou, quando a gente traz a família enquanto as primeiras pessoas que vão se tornar seus clientes, a família tem outro vínculo, tem outro meio, tem o trabalho, né? E isso vai gerando Exatamente. mais clientes. E aí, quando você se posiciona, isso vai gerando, né? Isso, gera o engajamento. Essa é a segunda forma de captar, que é a indicação. Que hoje é a minha maior captação.
Hoje é de indicação de clientes que já foram meus clientes e trazem outros clientes, que a gente chama de member get member, né? Mas até que isso aconteça, você precisa ter os primeiros. Então, para ter os primeiros, essas dicas que eu deixei. Aí você me perguntou das primeiras ações de direito de família que aparecem, né? As mais comuns. As mais comuns. Divórcio e alimentos. Isso que vai aparecer para você no começo, tá? A gente tem desmembramentos de ações de alimentos que eu vou falar oportunamente. A gente tem vários tipos de ações de alimentos. Mas o mais comum é divórcio. Inclusive, aqui no nosso escritório aumentou a procura de divórcio. Não sei se eu posso culpar a quarentena ou não, mas aumentou aqui nesse período. E é isso que vai aparecer para você no começo, quando você se decidir pela área de família. Beleza. Eu consegui divulgar o meu trabalho, consegui me posicionar, fiz esse networking da família, me posicionei enquanto advogado, um jovem advogado familiarista. Qual caminho eu devo tomar quando a demanda vem até mim? Porque, assim, levando em consideração a perspectiva que quando a gente está falando de família, a gente está falando de alguns problemas, alguns sentimentos que vai por trás. E nós, advogados, fomos preparados para o litigioso, pensamos no litigioso. Mas, no direito de família, o que você pode pontuar, Amanda, dessa relação? A gente deve buscar direto o litigioso ou a gente pode arrumar outros meios? Hoje, atualmente, não só na área de família, em toda a advocacia, a gente busca sempre a solução amigável daquela situação. Tá? Na verdade, a gente está num costume de tentar resolver amigavelmente muito novo para nós. Né? Nós fomos direcionados para o litígio, para o processo, nunca estudamos a parte da conciliação, da mediação dentro da faculdade, né? Então, quando um cliente de família chega no seu escritório, ele traz uma bagagem emocional muitas vezes pesada, dolorosa, né? E eu demorei um pouco para entender isso, que eu sou uma pessoa extremamente direta e prática. E isso me incomodava um pouco, que as pessoas ficavam contando a sua dor, né? Coisas que não têm muito a ver com o processo, que você não vai utilizar no processo. Mas isso acontece e a gente tem que saber lidar. Essa advocacia humanizada é o seu diferencial. Se o cliente não se sente acolhido, ele não fica, ele não indica, né? Então, nós somos um pouco psicólogos? Somos. Temos que ser bons ouvintes? Temos. Temos que ouvir a dor do cliente? Temos. E temos que entender que aquele momento para ele é frágil. Nós estamos falando aqui de divórcio, nós estamos falando de briga por guarda de criança, pensão alimentícia. São situações que mexem muito com o pessoal, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais ameno, mais cuidadoso e ouvir mesmo o cliente. Nós somos o primeiro juiz da causa. Eu gosto desse termo, mas eu gosto de dizer que também nós podemos ser o primeiro conciliador da causa. Então, se o cliente chega e fala, doutor, eu quero divorciar e quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, primeiro você vai aparar as arestas, porque o cliente que bate a sua porta, ele tem 100% de certeza que ele tem todos aqueles direitos. E aí você vai explicar para ele que ele talvez não tenha isso, não tenha aquilo, né? Depois de explicar para o cliente o que de fato ele pode, o que ele não pode, o que ele tem direito ou não, você pode lançar a mão de ligar para outra parte, caso ele ainda não tenha advogado, né? Liga para outra parte, propõe um acordo, chama para o escritório, num tom de voz amigo e ameno. Eu já encontrei muitos advogados assim, com uma combatividade desnecessária ainda, sabe? Uma briga desnecessária ainda. Nós não chegamos lá. Estamos tentando compor antes de provocar o judiciário. E aqui eu quero pegar um gancho que muitos advogados, eles tendem a não fazer isso com medo de não receber os honorários propostos, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso eu quero deixar lá para a live de precificação, tá? Eu só vou fazer uma pincelada aqui, um adendo. O cliente ficará muito mais feliz se você entregar a tutela para ele de uma forma amigável, sem precisar ir em audiência, sem precisar do combate do litígio,
dentro de um mês ou algumas semanas, tá? Não, e aí você pode pedir a homologação judicial. Faça tudo certinho, tá bom? Do que se você tiver que entrar com a ação e demorar 2 anos para resolver, entendeu? Tudo esse desgaste que vai ter. Então, eu não concordo que o acordo tem que ser num valor de honorários muito menor do que se fosse para o litígio, tá? Tem que ser um pouco menor, mas não muito. Você vai resolver a questão do cliente, você vai entregar a solução para o cliente, né? Eu queria deixar só essa explanação aqui para vocês pensarem um pouco, para desafogar o judiciário e para resolver o problema do cliente. Sim. E bobo é quem pensa que não traz resultado, que não demanda serviço também. Essa falsa impressão que só o litigioso é da onde demanda serviço, não é. Essa tentativa também. Eu sou mediador e conciliador, né? Na faculdade eu fiz curso e esse seu papo me lembrou muito das aulas do curso. Eu lembro que os instrutores falavam que o mediador ele se tratava enquanto um catalisador, eu acho, um funil. Ele vinha ouvindo tudo aquilo e eu creio que, como você falou, o advogado pode ser o primeiro conciliador, né? Ele vai fazer esse funil, ele vai perceber a dor, perceber isso, perceber aquilo, trazendo esse funil e entregando para o seu cliente, ó, é isso que acontece, é aquilo. Talvez esse outro olhar que ele não consegue ver quando ele está dotado dessas raivas, dessas angústias, né? E aí, quando eu falo bobo, é o advogado que acha que o serviço dele é só litigioso. Isso daqui foi serviço. E isso, como você pontuou, trouxe a prestação para o seu cliente, você fez o seu papel. E de um jeito ótimo, de um jeito válido, e como você pontuou no final, que é desafogo judiciário. Então, exatamente, é muito importante isso que você pontua. E já pontuou a questão do... Jogou o adendo lá para a live dos honorários, mas já pontuou a ideia de que não se deve deixar lá embaixo, porque é o trabalho do advogado. Deixa eu só fazer mais, pegar um gancho dessa questão da precificação aí. Na área de família, as consultas tendem a durar muito mais tempo, inclusive depois, pelo WhatsApp, ligue, dúvida e aquilo. É uma frustração para lidar, não sabe se vai ser consensual, se vai ser litigioso, ainda está em conversa ou não. Então, cobrem consulta. Cobrem consulta. Não deixe essa prática morrer. Vamos voltar a cobrar consulta, por favor. Na área de família, você vai precisar disso, porque é muito... A própria consulta em si já demora muito, porque você vai ouvir tudo que o cliente tem para falar. Você tem que ser um bom ouvinte, não vai interromper. Ele vai despejar toda a dor, todas as frustrações em você e você vai filtrar aquilo. Mas não para por aí, né? Vamos colocar, utilizando da live de ontem, a cláusula do WhatsApp dentro do horário comercial. Mas não para, gente. Eles continuam cheios de dúvidas e cheios de questões para serem respondidas. Então, saiba cobrar, tá? Um termo legal que eu me lembrei aqui agora é o termo da escutativa. Talvez seja interessante alguns advogados que estejam pensando na área familiarista de pesquisar como se dá essa escuta, como se faz. Porque tem a escuta. Eu posso escutar o que eu quiser aqui agora. Mas isso está sendo uma escutativa? Eu estou trabalhando isso bem? Claro, pontuando isso para o âmbito jurídico, utilizando dessa escuta para demanda que aquele meu cliente está trazendo. Exatamente. Mas beleza. Amanda, ótima pontuação em relação ao... Olha, eu falo às vezes doutora Amanda, às vezes Amanda. Aqui no... Fica à vontade. A gente vai conversando, é o famoso bate-papo. A gente falou um pouco dessa questão da conciliação da advocacia humanizada, que é ótima pontuação. Mas existem casos que não dá certo, não tem como, e até porque alguns casos que têm os seus pormenores que precisam do litígio. Você traz algumas dicas, algumas pontuações para os jovens advogados quando a gente tem que chegar no embate, no combate, entre aspas, e já pontuando algumas coisas em relação às audiências no âmbito de família. Tá. Bom, não conseguiu o acordo, não deu, ou então a matéria de fato precisa ir
para o judiciário. Vou entregar aquela matéria para o judiciário resolver para mim. Então tá. Então você é advogado daquela parte, você começa a vestir a roupa da combatividade, você precisa defender aquela pessoa, mas existe uma linha tênue nisso, tá? Inclusive, já entrando na questão da audiência, audiência de família, quem já participou, que escreve aqui, por favor, sabe que é peculiar. Audiência de família, ela é inflamada. As pessoas falam o tempo todo, sem pedir a palavra, um fala em cima do outro, fala coisas que não... estamos discutindo alimentos, começa a falar de traição, de abandono de lar. Tudo isso vem à tona em audiência de família. Então, minha dica para você que tem um cliente, que às vezes a gente não consegue, depende do temperamento, né, das pessoas, cada pessoa de um jeito. Mas chame o seu cliente, faça uma reunião antes com o seu cliente. Se a audiência for online, faça uma reunião online. Se a audiência for presencial, combina com ele meia hora, 40 minutos antes e diga para ele que ele só vai falar sobre o processo quando lhe der a palavra, tá? Se você não falar isso, parece uma coisa muito boba, parece uma coisa muito superficial. Mas se você não falar, as provocações da outra parte vão fazer a audiência virar uma bagunça. E vai vir bronca do juiz, tá? Vai vir para todo mundo, tá? E aí, quando a outra parte, vamos supor, num cenário muito bonito, que você conseguiu controlar o seu cliente. Seu cliente está lá quieto, não está falando nada, está esperando a vez dele. E a outra parte começa a falar coisas que não têm a ver com o processo, que não são objeto da lide, peça a ordem. Peça a ordem para o juiz. Pela ordem, excelência. É bonito ver em filme, né? Mas a gente pode usar isso, tá? Pela ordem, isso não faz parte do objeto da lide. Por favor, vamos voltar à matéria que estamos discutindo aqui, tá? Peça isso porque aí você já interrompe. O que acontece muito? Já aconteceu comigo, vou contar um exemplo aqui particular. Eu estava com um ex-cônjuge, com um ex-marido, advogada dele, numa ação de guarda. E aí a ex-esposa começou a chorar. Quando uma pessoa começa a chorar, qual que é a tendência de todo mundo? Fragiliza, né? Ela é a hipossuficiente, coitadinha, a gente pensa assim, é normal pensar assim. Então não deixe que a parte emocional tome muita frente das questões que têm que ser resolvidas no processo, porque isso, por exemplo, por ela ter chorado, e ela não chorou pela questão de guarda, ela chorou porque ela carregava consigo a dor da separação. O fato dela ter chorado prejudicou sim o meu cliente, porque tudo se voltou para ela naquele momento. Ela estava fragilizada, os olhares voltaram para ela, né? Então, não deixe isso acontecer. Controle o seu cliente e saiba controlar na medida que possível, né? Ou então peça, eu sempre falo para o advogado da outra parte, doutor, por favor, isso não faz parte do processo. Se ele conseguir controlar o cliente, ótimo. Se não, peça a ordem. Certo. Maravilhoso. A gente já até tinha comentado aqui no The Jovem a utilização da questão do pela ordem. Acho que foi na live sobre recursos, na hora do julgamento, que você pode citar pela ordem, enfim, não foi isso, não foi aquilo, e é isso que você pontuou. É bonito ver em filme, mas a gente pode usar, tá no nosso código e às vezes esquece desse artifício, desse atributo. E como você pontuou, na questão de família, é algo muito necessário pelo desenrolar da carruagem, né? Tá andando de um jeito, vem a questão do sentimento, e aquilo, querendo ou não, pode trazer prejuízo para o seu cliente, né? Eu acho que além de tudo, é um jeito de atuar bem pelo direito do seu cliente, saber lidar isso. Eu lembro muito bem, quando eu na época da faculdade, eu cheguei a estagiar nos centros, né, de mediação do Sejusc. Aqui eu vou dar um exemplo do âmbito da conciliação, mas assim, só para afirmar para confirmar mais uma vez o que você falou.
Eu lembro que às vezes a gente tinha que fazer, pedir para outra parte sair da audiência, aí fazer uma individual, porque aquela parte já tá chorando muito, enfim. E aquilo poderia trazer, não desgaste, mas andar a audiência para o outro lado, porque tem muito sentimento. Aí fazia, aí depois voltava. Enfim, são coisas, são posições que ajudam o desenrolar, né? E aí, como você pontuou aqui para nós, enquanto advogado na área de família. Beleza. Ótima dica em relação às questões das audiências, mas é que voltando um pouco para uma questão auxiliar, a gente entrou aqui um pouco no combate, mas aí a gente volta um pouquinho para uma questão auxiliar do Poder Judiciário. Eu sei que, num quesito de família, a gente tem diversas ferramentas que auxiliam as partes, a sociedade como um todo, mas que, por óbvio, auxilia o trabalho nosso do advogado. São, não feiras, eu lembro que era meio que uma oficina, pais e filhos, não sei. Eu lembro que isso tinha no fórum quando eu trabalhava. Então, a gente, enquanto advogado, a gente pode utilizar dessas ferramentas do judiciário, visando o bem do nosso cliente na área de família? Sim, claro. Primeiro, quando a conciliação foi tentada antes do processo, nada impede que no decorrer dele a gente consiga efetivar isso, tá? Se você, eu quero destacar 3 ferramentas que o TJ disponibiliza para nós aqui em Mato Grosso. Se você sentiu que na audiência de conciliação faltou pouquinho para aquele acordo sair, faltou uma parte ceder, outra parte ceder, lance mão da mediação. A mediação, ela está disponível lá no TJ, não só para a área familiarista, mas para todos os processos, você pode pedir a mediação, tá? Com certeza o juiz de família vai deferir, porque ele é o maior interessado em fechar por acordo aquele processo, encerrar por acordo, tá? Então, em que momento eu posso pedir uma mediação? Houve a conciliação, você acha que faltou pouco? Peça a mediação. Mas o processo está lá na sentença, só que as partes parece que estão conversando, mas não estão conseguindo chegar a um consenso. A minha cliente falou isso, peça mediação, não tem problema se está concluído para a sentença. Não tem problema se não vai conseguir mediar, se não vai conseguir de fato aquele acordo. Tá, peça. Não tem problema se você pedir 1 ou 2 ou 3 vezes no mesmo processo, tá? Outra coisa que você pode, muitos juízes já despacham nesse sentido, mas você pode pedir também, quando isso não acontece, é o estudo psicossocial. Quando que eu peço estudo psicossocial e o que é isso, né? É quando o assistente social vai em loco verificar se a casa pode receber uma criança, por exemplo. Você é advogada da mãe, está discutindo a guarda da criança, e o pai quer ficar com a criança, a mãe fala que aquela casa não dá, ou é insalubre, ou tem alguma coisa. Peça o estudo psicossocial que a assistente social vai falar. Tá? Ela vai lá, ela vai relatar o que de fato tem ali, se pode ou não receber uma criança. Outra situação, pai e mãe novamente. A mãe precisa de pensão alimentícia para o filho, né? E o pai quer dar R$1.000. Mas o pai mora no Alphaville, o pai anda com carro de 200 mil, o pai viaja 3 vezes ao ano, então peça o estudo psicossocial para ir lá na casa dele, verificar qual é o padrão de vida que ele leva e que não condiz com o que ele declara no processo. Acontece muito quando pede psicossocial nesses casos do acordo vir em seguida. Aí a parte nem deixa fazer o psicossocial, já vem propondo o acordo, né? Mas é uma coisa que você pode utilizar, tá? Tá à disposição no TJMT aqui. E tem também as visitas assistidas in loco, lá no fórum. Quando que eu posso utilizar isso? Novamente através de assistente social, psicólogo, uma equipe multidisciplinar, né? Um exemplo, um pai que quer resgatar o contato com o filho, né, numa ação de regulamentação de visita ou de guarda, e esse contato está há muitos anos, eles estão muitos anos separados, né? Na separação ele meio que absorveu as mágoas da mãe, isso é cotidiano da advocacia de família. Essas visitas assistidas no fórum,
para que no começo, por exemplo, nos primeiros 6 meses, as visitas quinzenais sejam realizadas lá, para que essas profissionais, caso você não tenha condição de pagar de forma particular, está à disposição lá, para que essas profissionais ajudem na reconciliação, a quebrar aquele gelo entre pai e filho. Tá? Então, eu acho que é pouco utilizado isso, tá? Mas se o juiz não indica, você pode pedir. Peça. Ótimo, ótimo. E aí também eu acho que é interessante isso que você pontua, no sentido de nós, enquanto advogados, percebemos que isso não vai atrapalhar o nosso serviço. Muito pelo contrário, eu acho que a gente volta naquela pontuação que a gente fez da questão da resolução dessa ideia de achar que aquilo não foi trabalho, que aquilo não vai receber por aquilo, mas muito pelo contrário. Eu voltei nisso, pontuei de novo isso, porque eu via muito isso na época que eu trabalhei no Sejusc, que envolvia muito família, enquanto estagiário eu trabalhei, que eu via uma intensa, sabe, dificuldade dos advogados perceberem e utilizarem dessas ferramentas que o judiciário coloca ainda à disposição. E aí eu ficava, gente, mas óbvio que é aquela questão da cultura que a gente comentou, que é algo recente também. Mas, enfim, eu acho que essa percepção, e ainda mais você trazendo as ferramentas junto com exemplos, a gente, enquanto advogado, que percebe que funciona, que não atrapalha o nosso serviço, só auxilia, né? Mas, beleza. Muito boa pontuação em relação a essas questões auxiliares do judiciário. Aí, como eu vou fazer um comentário aqui, como você falou, olha, em qualquer momento pode pedir audiência de conciliação, não tem essa questão do tempo de mediação. Aqui também a gente não tem essa questão do tempo, a gente vai e volta. A gente já foi na questão dos acordos, já foi para o litigioso, vamos entrar mais um pouquinho no litigioso. Antes do litigioso, a advocacia extrajudicial. Aí a gente entra no litigioso e começa a falar das ações. Mas queria que você pontuasse algumas pontuações em relação à advocacia extrajudicial. Na nossa área, na área de família, existem algumas coisas que você pode resolver, alguns casos que você pode resolver em cartório. Eu acredito que a grande maioria daqui saiba, né? Então, em cartório, você pode realizar divórcio, reconhecimento de parentalidade socioafetiva, vou falar de um por um, união estável e inventário, tá? Existem requisitos a serem cumpridos para você levar essa demanda para o cartório. O cartório é célere, né? É bem mais rápido, a solução é a PUF. Quando que eu posso fazer o divórcio em cartório? Primeiro ponto, gente. Os clientes acham que eles podem chegar, bater na porta do cartório e se divorciarem. Só por questão de acordo. Não, precisa da gente, tá? Precisa de advogado para fazer divórcio em cartório. Então, quais são os requisitos? Consenso no divórcio, na partilha de bens e não ter interesse de menor envolvido. O que significa isso? Não ter filho menor, tá? Se tiver, vai ter que ir para o judicial, ainda que seja consensual, tá? O reconhecimento de parentalidade socioafetiva. Estudem isso, dá um Google depois da live, se você não conhece. O que é isso, né? É uma coisa nova que o CNJ trouxe pra gente, eu acho que tem uns 3 anos, eu não tenho certeza. Quando que isso pode acontecer? Hoje a gente tem a possibilidade de reconhecer um pai ou uma mãe socioafetivo sem tirar o poder do pai biológico ou da mãe biológica. Não tira o pátrio poder deles, né? Então não é uma adoção, é uma coisa que se soma. Então me dá um exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplos para a gente conseguir desenhar situações na nossa cabeça. Exemplo, o casal se separou muito cedo, a criança era muito pequena e a mãe casou de novo. E aí o filho cresceu dentro da casa com o padrasto, o chamando de pai, o vendo como pai, e sem perder o vínculo com o pai biológico, né? Então ele tinha ali 2 pais. Se os pais biológicos concordarem
o pai afetivo pode pedir o reconhecimento em cartório daquela criança. E aí, como que vai funcionar? Ele vai ficar com 2 pais, uma mãe e 2 pais. Os 3 vão ser responsáveis por alimentos? Os 3. Ele vai ser herdeiro dos 3? Vai. Ele pode desistir depois que ele reconhecer a criança? Não, de jeito nenhum. Reconheceu, é filho, pronto e acabou, tá? Ah, mas e se um dos pais biológicos não concordarem com esse reconhecimento do pai socioafetivo, da mãe socioafetiva? O que acontece? Vai ter que ir para o judicial, tá? Aí você pede judicialmente, demonstra que há uma relação pai e filho de muito tempo, foto de aniversário na escola, demonstra para o juiz e peça o reconhecimento judicial. Eu tenho uma ação dessa que a gente não conseguiu fazer em cartório porque o pai biológico não concordou e tá lá. Entreguei para o judiciário resolver. Tá? Um outro exemplo que não é meu, é de uma conhecida minha que não é de Mato Grosso também. O que acontece? Pai e mãe, na verdade, pai e mãe, mas não eram casados, foi um namoro muito breve. Então, logo se separaram, descobriram a gravidez. Quando a criança tinha 1 ano de idade, o pai começou a se relacionar com outro homem. E aí ele casou. Então, ele tinha uma união socioafetiva ali com outro homem. E esse outro pai reconhecia a criança como pai também. A criança chama os 2 de pai, né? E a mãe não concordou que esse outro pai viesse a fazer parte da certidão. Então, tá também, se não me engano, é no Tocantins. Tá em andamento essa ação lá. União estável. União estável, eu posso pedir reconhecimento em cartório tranquilamente, tá? Pode ser feito através, inclusive, de escritura pública sem advogado. Ou instrumento particular com advogado. E o inventário, né? Ele tem alguns requisitos também para a gente levar para o cartório, que é não ter interesse de menor envolvido, então nenhum menor pode ser herdeiro nessa situação. E a partilha de bens tem que ser consensual, né? Ninguém pode brigar com ninguém. Todo mundo está de acordo com a partilha daquela forma, não tem nenhum menor ou incapaz, tá? Ali como herdeiro, ok, vamos levar para o cartório e essa situação vai ser resolvida rapidamente, tá? Eu falei de inventário, mas deixa eu fazer um ganchinho aqui. Família e sucessões são áreas que se entrelaçam, né? São áreas afins que caminham juntas. Mas você pode advogar só em família. E você pode advogar só em sucessões, só em inventário, planejamento sucessório. Tá? Não é uma coisa que é uma obrigação. Seria um plus, mas não é uma obrigação. Aqui no escritório a gente faz a divisão. Então eu faço a área familiarista e a minha sócia faz a parte de sucessões. Entendi. Tá certo. Vamos ver, eu acho que tem uma pergunta. Ter 2 pais pode ser interpretado como alienação parental? Acho que foi nesse exemplo que você pontuou, né? Nesse exemplo. A meu ver, não, tá? Mas, inclusive, é uma das coisas que a mãe alega. Não é que ela alega alienação parental. Eu conversei muito com a colega sobre esse caso. Não que ela alegue alienação parental, mas ela alegue confusão do filho, enfim. A alienação, o que é? É quando um pai joga a criança contra o outro, né? Os pais colocam a criança no meio da briga e tentam quebrar o vínculo da criança com o outro, né? Então, eu não entendo de maneira nenhuma que isso seja uma alienação parental, tá bom? É uma opinião própria. A advocacia de família é muito subjetiva, né? Você não vai achar na lei dizendo lá no artigo tal da lei tal que a alienação parental que é quando ocorre 2 pais, o outro pode alegar alienação parental ou então que configura alienação parental, não. É muito subjetivo, é caso a caso. Certo. Aí me corrige se eu tiver errado, mas a alienação, inclusive, é uma prática criminosa, né? Se for descoberta, enfim. E outra, ela é como que eu vou dizer? Ela é um objeto, ela é uma situação que a gente trata dentro de outras ações do direito de família, tá? Acontece do cliente chegar e falar, doutora, tá acontecendo alienação parental. Eu falo, tá, e o que você quer fazer, né?
Porque se está acontecendo isso, você pode registrar um boletim de ocorrência, você pode ir para... Mas o que você quer? Você quer a guarda? Você quer alterar a guarda? Dentro de uma ação de família, a gente precisa pedir. Aí, com base no quê? Alienação parental que está acontecendo lá. Tá? Entendi. Ótimo. Tá. A gente andou bastante em diversas áreas aí dentro do direito de família. Agora a gente mergulha nas ações propriamente ditas judiciais. Aí eu gostaria que você pontuasse algumas das mais vistas, enfim, claro, no nosso tempo aqui, mas talvez com algumas pontuações desses mitos. Eu acho que a advocacia familiarista tem muito disso, né? É o 30% do valor, não sei o quê. E tem algumas especificidades, né? A questão do valor da causa, por exemplo, a questão de provas, do conjunto probatório que você pode levar numa ação de alimentos, por exemplo. Se você puder pontuar algumas coisas assim sobre isso, sobre as ações judiciais, que vão trazer resultado, conhecimento para a gente enquanto jovem advogado. Tá. Bom, quais as possíveis ações, as principais ações dentro da área familiarista, né? A primeira delas é ação de alimentos. Ação de alimentos é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas a ação de alimentos, primeiro vamos pensar na ação de fixação de alimentos, que é a principal, digamos assim, a fórmula corriqueira. Fixação de alimentos. Quem é o autor dessa ação de fixação de alimentos? A gente sempre pensa que é o alimentado que vai pedir. Mas muitas das vezes é o alimentante que quer organizar e que quer que aquilo fique homologado em juízo, definido em juízo, né? Então ele pode e ele deve até entrar com uma ação de fixação de alimentos, demonstrando sua boa-fé, dizendo para o juiz: eu ganho tanto, eu posso pagar tanto, vamos decidir aqui em juízo quanto que eu tenho que pagar. Parece que não acontece, mas acontece. Tá? E aí o alimentado também pode entrar com uma fixação de alimentos. Caso não tenha, por exemplo, o pai hoje em dia paga R$1.000 para a criança. Ele quer continuar pagando R$1.000, mas para uma segurança jurídica. As partes precisam entender isso. Quando elas estão bem orientadas por advogado, por uma segurança jurídica, vamos levar esse acordo para homologação judicial, porque se o pai descumprir, você pode executar, tá? Não, mas eu confio nele, né? A gente teve uma convivência, não sei o que, não precisa. Lá na frente pode acontecer do pai não pagar e você não tem armas, não tem o que fazer se o acordo foi de boca, tá? Então, voltando aqui à ação de alimentos. Ela tem lei própria e ela tem rito próprio. Tá? Uma ação de alimentos, por exemplo, a audiência pode ser una. Ela pode ser designada de conciliação, instrução e julgamento, tudo numa audiência só. Preste muita atenção nisso, porque no começo da minha advocacia, quando eu tinha 1 ano de advocacia, eu não vi isso. E eu fui para a audiência achando que era uma conciliação normal e simples. Cheguei lá e tive que fazer o quê? Eu estava pelo autor, o réu já tinha contestado, eu tive que impugnar de forma oral. Na hora, ler a contestação e fazer a impugnação ali. Pensa, uma pessoa com 1 ano de advocacia, né? Terror. Então, assim, cuidado com a lei de alimentos, tá? Cuidado com o rito da ação de alimentos. Então, dentro da questão de alimentos, ela tem ramificações. Então, tem a ação de fixação, tem a ação de revisão. O que é a revisão de alimentos? É para majorar e é para diminuir, tá? Por que existe ação de revisão de alimentos? Porque alimentos não transita em julgado. Entendam, tá? A situação que hoje ficou definida, daqui a 1 ano, daqui menos que isso, ela pode ser revista desde que mude a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Então, houve a fixação de alimentos. Por exemplo, daqui a um tempo, o pai ganha na loteria, ou a mãe que paga alimentos ganha na loteria. Então eu vou pedir uma revisão, tem mais condições. Ou então a empresa dele ou dela cresce, né, prospera, ele pode pagar mais.
peça revisão. Ou você é advogado do pai ou da mãe que paga alimentos e perdeu o emprego, não tem mais condição, ou então está num emprego que ganha menos, peça revisão. Tá? Então é uma possibilidade, é outro tipo de ação, ação revisional de alimentos. Outro tipo de ação, exoneração de alimentos. Por que que existe uma ação de exoneração de alimentos? Porque você não pode simplesmente deixar de pagar. Tá? Você precisa de uma outra decisão judicial que te desonere, que te desobrigue daquilo. Se você foi condenado ou se você tem um acordo que foi homologado judicialmente, uma sentença dizendo que você tem que pagar alimentos, por favor, não pare de pagar automaticamente porque o filho completou 18 anos. Isso está sumulado, eu vou ler a súmula aqui. 358 do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, você só vai receber a desoneração daquela decisão por uma outra decisão. Você precisa comprovar em juízo por que você está pedindo a desobrigação de pagar alimentos. Né? Se o seu filho já consegue se virar sozinho, já consegue seguir seu próprio caminho, já trabalha, né? Geralmente isso acontece com a graduação. É o entendimento do STJ, tá? Não é com a maioridade, é com a graduação. Temos alguns casos de gente que pede pós-graduação, mestrado, mas não tem sido entendido assim, que o STJ entende que você já ofereceu a graduação, então dali para frente é por sua conta. A última ação de alimentos é a ação de execução de alimentos. Quando? Quando o pai ou a mãe que foi condenado a pagar alimentos deixa de pagar. E aí você pode executar esses alimentos que tem rito próprio de execução. Tá? E aqui pode ter prisão, aqui pode ter, agora temos negativação, bloqueio do CNH, diversas situações que podem acontecer nessa execução. E aí, quando o pai, isso aconteceu com o nosso escritório, tá? Então, eu tô falando com propriedade. O pai que bateu na nossa porta falando, olha aqui, eu fui executado por 19 mil reais, mas eu paguei pro meu filho, eu só deixei de pagar quando ele completou 18 anos. E aí, quando ele tinha quase 20, somou tudo e chegou a bomba, a execução, a penhora online já na conta dele, né? Daquele valor todo. E aí a gente explicou, porque ele é leigo, ele não sabe. Né? A gente explicou que ele não poderia ter feito isso, que é necessário uma ação de exoneração de alimentos ou um acordo, falando, filho, você já consegue, né? Você já trabalha, vamos fazer um acordo aqui, nada impede que seja feito dessa forma, até nos próprios autos que foi fixado lá atrás. Tá? Mas tem que ter uma decisão que te desobrigue. Valor da causa, você me perguntou, né? Valor da causa em ação de alimentos, como que a gente quantifica? É uma obrigação continuada, todo mês, né? Vai ser vezes 12. Então, eu vou pedir R$1.000, é R$1.000 vezes 12, é o valor de um ano que eu vou colocar no meu valor da causa. R$1.000 de pensão, meu valor da causa vai ser R$12.000, tá? Falei de alimentos, né? Acho que eu falei de alimentos, então, nosso tempo tá acabando. Deixa eu fazer uma pontuação. Sim. Eu acho que quando eu comecei... Aliás, estou começando ainda, né, na advocacia, mas quando eu peguei ações de alimentos para fazer, eu acho que o que eu coloquei, estudando, e ficou na minha cabeça, na hora de fazer a sua inicial, enfim, pensar isso que até você comentou na sua fala, o binômio da necessidade e adequação ou possibilidade. Sim. Né? Sim. Tirem da cabeça a questão dos 30%, tá, gente? É mito que isso seja regra, não é. A balança funciona para todo mundo. Então, você vai colocar a necessidade do alimentado com a possibilidade do alimentante. Por exemplo, o meu filho hoje, ele custa para mim R$3.000. E esse custo... Nós estamos em 2020, por favor, tem que ser dividido entre pai e mãe, tá? Não é só um dos dois que tem que pagar. Existe uma ponderação, quando eu falo divisão, por favor, não me entenda os 50% para cada um. Existe uma ponderação de quem pode mais, quem pode menos. E aí volta o caso da subjetividade do direito de família, né? Cada caso é um caso.
Mas o meu filho custa R$ 3.000. Então, vamos supor que o pai teria que me pagar 1.500. É uma suposição. Mas o pai ganha 50 mil. Então, ele pode contribuir com mais para o filho ter um padrão de vida que o pai pode oferecer. Então, cobre mais, né? Cobre os 30%, cobre mais de 30%. Ah, tem 2 filhos, como que eu faço 30% de R$ 2.000 que o pai ganha? Peça mais, tá? Isso não é regra, isso é parâmetro. Parâmetro não é regra, tá? Óbvio que você não vai conseguir uma pensão de 80% do salário do alimentante, não vai. Mas ponha na balança, veja quanto o filho precisa e veja quanto o pai ou a mãe pode pagar, tá? Saia dessa questão de 30%. Esquece a porcentagem. Eu sempre penso que tem que ser definido primeiro no valor fixo e caso esse genitor ou genitora que vai pagar tenha salário fixo, você transforma isso em porcentagem em cima daquele salário. Então, pense primeiro numa quantificação física, assim, de quanto ele precisa. Aí você transforma em porcentagem e aí você pede que seja descontado direto na conta, direto na folha de pagamento do alimentante. Ótimo. A gente tem 8 minutos, mas eu sei que você tem mais ações, então vamos mandar bala. Quais são as outras ações que a gente tem no nosso universo aqui? Divórcio consensual litigioso, né? Não conseguimos fazer o divórcio, então, em cartório, não preenchemos os requisitos, vamos levar a matéria para o judicial, né? Dentro da ação de divórcio, gente, numa ação litigiosa, por exemplo, até numa consensual, a gente vai resolver para o cliente o divórcio, guarda, alimentos, regulamentação de visita, que a gente não chama mais assim, perdão, é direito de convivência, que pai e mãe não é visita, é um termo antigo de quem formou 11 anos atrás, né? E partilha de bens. Então, são 5 coisas, são 5 pontos, são 5 ações em uma ação só. Saiba cobrar isso aí, tá? Pode ser muito rentável para você se você demonstrar para o cliente que você vai resolver 5 ações em uma ação. Tá bom? E hoje a gente tem o divórcio potestativo, né? Que a gente não espera, o outro não tem que falar se ele quer divorciar ou não. Então, é um divórcio litigioso, no despacho inicial, que na verdade é uma sentença, o juiz já decreta o divórcio. Então, quando ele recebe a citação, ele já está divorciado, ele nem sabe. Então, glória a Deus, isso é um avanço que demorou para chegar, né? Mas hoje a gente tem essa figura do divórcio potestativo. Pediu, divorciou. Outra ação de guarda. Ação de guarda, a gente tem a guarda unilateral, a gente tem a guarda compartilhada e a gente tem a figura da guarda alternada, que a gente não usa muito, não é muito bem aceita para o judiciário, que é aquela questão do filho ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, e ele não tem muita identidade de casa, né, de lar, de rotina. Então, volta à questão da guarda compartilhada, que é o nosso comum, que é o que todo juiz quer que seja fixado assim, e a guarda unilateral. A gente precisava de uma live só para falar de guarda, tá, gente? Então, só vou passar por cima aqui das possibilidades de ação. Então, você pode entrar com uma ação de modificação ou de regulamentação de guarda. Se a guarda está de um jeito que você quer mudar, você entra com modificação. Se não existe guarda definida em juízo, vocês querem definir a ação de regulamentação de guarda, tá? E tem o reconhecimento e a dissolução da união estável. Quando que eu posso pedir o reconhecimento e a dissolução na mesma ação? Houve separação desse casal. Esse casal nunca registrou, nunca foi em cartório registrar a união estável, ou não pediu judicialmente, era uma situação de fato, só de fato. Houve a separação, um dos dois se acha prejudicado. Bate as portas do judiciário, pede o reconhecimento que viveram durante todo aquele período em união estável e, consequentemente, pedem a partilha de bens. Tá? Outro exemplo que pode ser pedido o reconhecimento junto com a dissolução, no caso de morte de um deles. E isso pode ser feito até nos próprios autos do inventário. Né? Juiz, eu sou herdeira porque o meu companheiro faleceu e a gente vivia em união estável há tantos anos. Então, olha aqui toda a documentação probatória, né? Que demonstre a união estável e me faça herdeira, reconheça a minha união estável.
né? Então, essas são as ações principais que existem. Existem outras que são esporádicas, mas esse aqui é o nosso arroz com feijão. Ótimo. Muito boas as dicas e as pontuações. Eu só fiquei aqui pensando uma coisinha, enfim, na minha cabeça. Na hora que você pontuou sobre a guarda, você falou da alternada que não é muito, hoje em dia não é muito bem vista, Aceita. enfim, aceita. Isso foi uma mudança de paradigma, porque eu, na minha cabeça, enquanto criança, assim, há muito tempo atrás, sem entrar na faculdade, eu tinha uma visão de que essa questão de guarda, o certo era 15 dias aqui, 15 dias ali. E não do jeito que agora a gente vê sendo mais decidido. Isso foi uma mudança de paradigma ou é só uma coisa da minha cabeça? Foi. A gente evoluiu com o tempo e o entendimento jurisprudencial veio junto, ainda bem, né? Então, hoje, tanto na guarda compartilhada quanto na guarda unilateral, a criança precisa ter uma residência. Ela precisa ter identidade de uma residência, uma rotina, né? E aí ela vai, através da regulamentação, eu já ia usar a regulamentação de visita novamente, do direito de convivência, que vai ficar regulamentado, aí ela vai passar um tempo com o outro pai, né, a mãe, enfim, como ficou regulamentado naquela ação de guarda, mas ela tem uma residência. Tá? Nada impede que ela vá passar férias, fica 1 mês, 2 meses, pode, mas ela tem que voltar, ela tem um lar. E é o direito de família sempre buscando a essência, que é a busca pelo bem-estar daquele menor, daquela criança, porque, poxa, imagina 15 dias em cada lugar, 15 dias tendo rotinas diferentes. E eu falo que eu pensei que isso seria uma mudança de paradigma porque eu lembro dos meus primos, quando criança. Agora é a semana do pai, a semana da mãe. Eu pensei, poxa, isso possa ser realmente, né? Como você falou, ainda bem que a jurisprudência percebeu, porque há essa dificuldade ruim para o próprio menor. Isso, mas veja, se os pais entrarem em um consenso e pedirem, através de homologação de acordo, que a guarda seja dessa forma, é provável que seja homologado dessa forma, tá? Sim. Ela só não é mais bem vista. Bem vista, né? Bem aceita pelo nosso ordenamento. Entendi. Tá certo. Nós temos 2 minutos para encerrar. Eu quero aqui agradecer em nome do projeto, em meu nome, em nome da Bianca, em nome do Ian, por ter tirado um pouco do seu tempo. A gente sabe como é difícil a nossa correria, final de ano, enfim. Esse ano foi um ano muito atípico. A advocacia não parou. Eu acho que até, sei lá, inchou mais de coisas, né? Trouxe muita demanda por trás. E a gente agradece muito a sua disponibilidade. Foram dicas maravilhosas. Você é inspiração pra gente, saiba disso. Você falando dos seus 11 anos atrás, aqui pra gente você é uma inspiração e a gente agradece muito a sua presença. Temos 1 minuto e meio, você pode dar suas últimas considerações e a gente encerra por hoje, hein? Por hoje. O The Jovem continua e a Amanda um dia volta ainda. Olha aí, eu já joguei. Se Deus quiser. Bom, eu só quero agradecer o convite, gente. 1 hora é muito pouco tempo para a gente falar tudo dentro do direito de família ou qualquer outro tema, né? Então, só vou deixar um adendo para você que está começando. Sentiu inseguro? Faça parcerias. Eu faço parcerias até hoje, eu acho muito cômodo, muito bom para mim. E faça isso, não tenha medo de bater a porta do colega e falar, me ajuda nisso aqui, você que entende mais, né? Faça isso no começo, até você se sentir que tem a expertise necessária de seguir sozinho. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço novamente o projeto, as pessoas que estão por trás do projeto e me coloco sempre à disposição. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal que ficou aqui. Foram dicas valiosas, mas como a Amanda falou, 1 hora é pouco. E a deixa já ficou que a gente volta em outra edição com um tema específico no direito de família. E vamos continuar aqui conversando, trocando, batendo esse papo, que eu acho que está sendo de muita valia para os jovens advogados. Acho que é isso. Obrigado, Amanda. Tchau, Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Amanhã tem mais uma live. E é isso. Obrigado, Amanda. Tchau.
Tchau, tchau, gente.